Outra questão muito importante da música foi o link que ela fez com a questão da ilha de Marajó. A gente sabe que crianças são sequestradas para servir de prazer a homens endemoniados. Lembra quando a Damares falou sobre isso? A esquerda massacrou a Damares. Massacrou. Cadê a prova? É mentira! Lembra do filme Sound of Freedom, que foi lançado recentemente? Que retrata algo parecido com aquilo que a Damares falou, com aquilo que a Aimee está cantando? Pois bem, a esquerda massacrou o filme. Opa, então, tá vendo? Pelo menos aqui, nesse ponto, não dá pra dizer que a música foi panfletagem esquerdista. Tá vendo? A esquerda, ela não gosta de que se critique essas coisas terríveis que acontecem com as crianças aí pelo mundo. E pense bem, quantos de nós conhecíamos essas coisas antes do filme, Sound of Freedom, da Damares? Então essas coisas têm que ser faladas sim. E é assim que assuntos se tornam importantes no imaginário das pessoas, que mobilizam políticos e a sociedade. Tem que falar mesmo. Tem que falar por meio do filme, por meio de um político como a Damares, por meio de canções. Então é isso. Eu acredito que essa parte aqui é legal. Mas, como eu disse, que as coisas nem sempre são preto e branco, certo e errado, às vezes é um pouco cinza, às vezes tem algumas coisas corretas e outras nem tanto. Vamos agora para a parte da Amazônia está queimando, é o refrão, se eu não me engano, até da música. Vamos lá. A primeira coisa a se dizer é que há uma indústria do meio ambiente que lucra horrores com desinformação. Ou seja, por trás dos discursos de amor pelo meio ambiente, há amor pelo dinheiro. O fundador do Greenpeace, Patrick Moore, uma das maiores, eu acho que é a maior ONG do mundo aí, enfim. Ele disse em entrevista ao Brasil Paralelo exatamente isso. Ele explicou que o Greenpeace, a organização que ele ajudou a criar, se tornou uma agência do mal, uma agência de corrupção. O orçamento do Greenpeace gira em torno de 1 bilhão por ano. Existem mais de 30 mil ONGs no mundo ligadas à causa do meio ambiente. Segundo a Johns Hopkins University, se todas as ONGs fossem uma nação, elas seriam a 5ª maior economia do mundo. É muito dinheiro. Agora, olhe que coisa interessante sobre as grandes nações, como por exemplo a França, do Macron. Lembra que ele falou que a Amazônia estava em chamas? As nações europeias não têm quase nada de mata preservada. A Europa conserva 1%, Estados Unidos 19%, Brasil 66%. Tudo que se planta no Brasil ocupa 9% do território nacional. Holanda 60%, Alemanha 50%. Mas essa galera tá preocupada com o estado do Amazonas, que tem 97% do seu território preservado. Aldo Rebelo, que trabalhou ativamente nessas questões, falou sobre a questão da Amazônia. Ele disse o seguinte: não há desmatamento fora de controle na Amazônia. Isso é impossível. No estado do Amazonas, há mais de 1.600.000 quilômetros quadrados, mais de 5 vezes a Itália e mais de 3 vezes a França. No estado do Amazonas, se você for reunir o que tem de agricultura e pecuária e de infraestrutura de cidades, tudo isso não chega a 3% do território. E não tem como ser alterado. Se você for ampliar qualquer coisa, você terá que deixar 80% intacto. É isto que está às vésperas de um desmatamento? O jornalista Augusto Nunes disse que sobrevoou o Amazonas. Patrick Moore disse o mesmo, que sobrevoou por horas. Não tem uma floresta em chamas. Então, por que a desinformação, como se o apocalipse da floresta amazônica fosse acontecer amanhã? A tese ventilada no documentário do Brasil Paralelo, Cortina de Fumaça, há uma cortina de fumaça para proteger o agro de outras nações, como por exemplo Estados Unidos e França. Em 2009, um documento, Farm Here, Forest There, fazenda aqui, ou seja, lá para eles, né? Fazenda para eles, floresta para nós. Esse documento deu uma pista do porquê essa pressão contra o Brasil. Fazendeiros americanos estariam pressionando os Estados Unidos para pressionarem o Brasil para pagar uma espécie de taxa ambiental e assim encarecer a agricultura brasileira. Enquanto os brasileiros preservam, os americanos produzem. E esses empresários, então, financiam ONGs que pressionam o governo e a mídia para segurar ou encarecer a produção brasileira. A Forbes publicou uma matéria intitulada O Veto de Macron ao Mercosul, que era um tratado de livre comércio. O veto de Macron ao Mercosul. E na matéria eles se perguntavam se os incêndios na Amazônia não são, na verdade, uma cortina de fumaça para protecionismo, para proteger as empresas deles, a agricultura deles. A França recebe 7 bilhões em subsídio. Macron começou a ser pressionado por agricultores franceses. No documentário Cortina de Fumaça do Brasil Paralelo, eles mostram um vídeo dos agricultores franceses vaiando o Macron, pressionando para proteger o mercado, o negócio deles. E, óbvio, querer acabar com o nosso. E é engraçado que também tem essa questão sempre da esquerda por trás das questões ambientais. Aí tem o que a gente chama de melancia, ou seja, verdinho por fora, preocupado com o meio ambiente,
mas por dentro vermelhinho, comunista. Qual era a ideia? Durante a Guerra Fria havia uma disputa entre União Soviética e Estados Unidos para ver quem produzia mais. A União Soviética perdeu. Todo mundo morria de fome lá. O capitalismo produz mais. Aí então, a esquerda, o comunismo mudou de estratégia. Agora eles disseram, não, é verdade, vocês produzem muito. Vocês produzem tanto que estão acabando com o meio ambiente. Portanto, muitas e muitas vezes a gente vê isso aí. Não é uma preocupação de fato com o meio ambiente, é simplesmente, de novo, esses comunistas que querem nos matar. Portanto, eu não acredito que a Aimee seja uma lacradora. Eu acredito que com ela pode acontecer o que acontece com um monte de brasileiro honesto, gente de bem, que reproduz algumas ideias por pura desinformação. Porque é um massacre de desinformação. Por exemplo, é por todos os lados, É o piloto de Fórmula 1, o Hamilton, falando do apocalipse da Amazônia, é o cantor famosinho, é o ator de Hollywood, enfim, é o lacrador, é a grande mídia o tempo todo, amanhã é o apocalipse da Amazônia. Então, são as ONGs que recebem milhões, sabe, milhões e milhões e milhões, fazendo fake news, protestos mentirosos, enfim. A gente acaba sendo refém de tanta desinformação. E olha que coisa interessante, o agro brasileiro alimenta quase 1 bilhão de pessoas no mundo. Ou seja, explorar mais a nossa terra para plantar significará mais gente com comida barata na mesa, o que literalmente salva pessoas. Mas essa galera do preserve a floresta e deixe morrer os homens são os mesmos do salve a tartaruga e matem os bebês. Ou seja, por trás do Amazônia em Chamas, há uma doutrina demoníaca em que se coloca a natureza, e se coloca de maneira falsa, obviamente, eles não estão nem aí para a natureza, se coloca a natureza acima do ser humano. Sim, está errado, afinal, o homem é a maior riqueza da natureza. Portanto, eu discordo desse ponto da música. E tem a questão também ali que me pareceu falar sobre aquecimento global, quando ela fala sobre superaquecido. Se for essa ideia aí do duplo sentido para falar do egoísmo dos falsos crentes, associado ao aquecimento global, né? Porque ela fala lá, os animais se vão, e aí os crentes superaquecidos para não sei o quê. Enfim, então parece aí, se for isso, né, o duplo sentido para falar do egoísmo dos falsos crentes associado ao aquecimento global, basta lembrar que aquecimento global é outra fake news que segue os mesmos parâmetros aí, muito parecido com a questão da Amazônia. Por fim, a gente sabe que a esquerda pegou a pauta das questões sociais e age com, assim, uma espécie de monopólio do bem. Ela que tem o monopólio do bem. De modo que qualquer um que cite alguma questão social, sempre manifeste alguma preocupação com alguma situação de miséria na sociedade, essa pessoa deve receber a pecha de comunista. Mas a gente tem que separar as coisas. Assim, no meio evangélico, esses progressistas, esses esquerdistas disfarçados, demônios que se passam por anjos. Mas isso não anula o fato de que, quando o evangelho é pregado, quando a igreja é igreja, a sociedade é tocada para o bem, sim. Basta olhar a história da fé cristã, para notarmos que o crescimento do evangelho trouxe progresso para a sociedade e atenuou inúmeras desgraças que aconteciam no meio da sociedade. Com a expansão do evangelho, acabou-se aquele costume de marcar prisioneiros com ferro no rosto. Leis contra o aborto foram feitas, o fim da escravidão, mais uma infinidade de outros direitos conquistados debaixo do guarda-chuva da genuína fé cristã. Tudo isso e muito mais um monte de conquistas sociais que foram realizadas a partir da influência da fé cristã no mundo. Portanto, não deixemos as falcatruas da esquerda roubar o nosso desejo de procurar a paz da cidade como ordenou Jeremias ao povo da Babilônia, lembra? Não deixemos que a esquerda roube o discurso de amor ao próximo, porque ele é nosso, ele é de Jesus Cristo. Ovelha nova vem pra igreja, olha a fé que ela tem. Ovelha velha tem que ter a fé que a novinha tem. Vem nova, vem, nova, vem, nova, vem. Movimentando pelo poder do Espírito Santo. Ovelha nova vem pra igreja, olha o que ela tem. Ovelha velha tem que ter a fé que a novinha tem. Vem nova, vem,